Meus amigos, o Brasil está prestes a perder mais uma gigante da sua indústria, a Taurus, uma empresa de segurança, o orgulho gaúcho e uma das maiores fabricantes de armas do mundo, começou a parar suas linhas de produção em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E qual é o motivo? O tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos, que simplesmente esmagou a competitividade da empresa justamente no seu maior mercado, no mercado dos Estados Unidos. Só que a situação é ainda mais grave, porque não se trata apenas de férias coletivas que a empresa está dando para os seus funcionários ou de um ajuste momentâneo. Não, meu amigo. A Taurus já anunciou que vai transferir parte da sua produção justamente para os Estados Unidos. E a gente não está falando somente de alguns produtinhos, não. A gente está falando da linha mais estratégica da empresa, que hoje eles produzem cerca de 2.100 unidades por dia no Brasil, e a partir de setembro de 2025, quase a metade disso, 900 armas diárias, será montada diretamente em solo americano. Ou seja, é uma mudança concreta e definitiva, e isso mostra pra gente o tamanho do problemão que a gente está enfrentando aqui no nosso país. Enquanto isso, aqui no Brasil, o trabalhador brasileiro vê o seu emprego em risco. Lá fora, nos Estados Unidos, cara, está acontecendo exatamente o contrário, porque o Donald Trump está abrindo as portas para receber as fábricas nesse momento. E a estratégia do Donald Trump parece que está funcionando. Muitos duvidavam. Pois é, parece que está funcionando, porque com as tarifas pesadas e um discurso de proteção nacional, ele está conseguindo atrair as indústrias estrangeiras para o solo americano. E não só isso, ele está conseguindo também recuperar as suas fábricas, as fábricas americanas que tinham fugido, elas estão retomando novamente, dando início a um processo de reindustrialização americana. Pois é, meu amigo, como é bom ter presidente, né? Como é bom ter presidente. É como se a gente estivesse vendo uma gangorra nesse momento. De um lado, a gente vê um Brasil afundando em desindustrialização, com empresas saindo fora, migrando do nosso país e cadeias produtivas sendo destruídas. Do outro lado, a gente está vendo os Estados Unidos pegando o elevador e indo para cima, trazendo de volta os empregos industriais e mostrando para o mundo que os Estados Unidos ainda têm força para ditar as regras do jogo comercial global. E no meio dessa disputa toda, quem é que perde? É justamente o trabalhador brasileiro. Não só o trabalhador que está dentro da fábrica de São Leopoldo, não, mas todo o comércio, toda a cidade, todo o país que depende dessa engrenagem. E se esse movimento da Taurus se consolidar, não será apenas mais uma empresa que estará deixando o nosso país. Será mais um símbolo da nossa incapacidade de proteger a nossa própria indústria. Pois é, meus amigos, a situação está muito complicada para a empresa Taurus, que viveu um momento incrível há alguns anos atrás aqui no nosso país, uma empresa que trabalha no mercado de segurança. Os seus produtos servem tanto para a segurança pública quanto para a segurança privada, que são as armas, que são muito importantes para a nossa defesa. E o maior mercado da Taurus era justamente os Estados Unidos, onde eles compravam muito, importavam muito dos nossos produtos. Só que com o tarifaço do Donald Trump de 50%, inviabilizou a exportação desse produto para os Estados Unidos. Não vale mais a pena o americano lá comprar as nossas armas. E infelizmente a empresa está passando por sérios apuros nesse momento. Olha essa matéria que saiu aqui no G1. Funcionários de fabricantes de armas da Taurus entram em férias coletivas com impactos do tarifaço no Rio Grande do Sul. A linha afetada é justamente responsável pela montagem de armas de longo alcance destinada à Companhia Brasileira de Cartucho, a CBC, também integrante do grupo Taurus. Os produtos tinham como destino específico o mercado norte-americano. E olha o tamanho do impacto desse tarifaço. A Taurus exporta 80% da sua produção em São Leopoldo para os Estados Unidos e emprega 2.700 trabalhadores. A direção da empresa informou que a taxa de 50% sobre os produtos praticamente inviabiliza as exportações. Eu já trouxe a informação aqui no nosso canal da Raízen, a empresa que trabalha no mercado do etanol. Já trouxe a informação também aqui da Embraer, que está saindo do Brasil, levando uma grande parte da sua produção também para os Estados Unidos. E agora, infelizmente, eu estou noticiando aqui que a Taurus está fazendo a mesma coisa. Primeiramente, eles estão dando férias coletivas para os seus funcionários de São Leopoldo e agora eles anunciaram também que estão transferindo parte da sua produção para os Estados Unidos, porque o seu maior mercado é lá, é um produto de exportação. E, infelizmente, eles vão fazer esse investimento em um outro país, vão gerar emprego em um outro país. Infelizmente, a gente está perdendo tudo isso. Nessa outra matéria que saiu aqui há alguns dias no Infomoney, diz que a Taurus age rapidamente para se proteger de tarifas e prever resultados
positivos. E, infelizmente, eles estão vendo resultado positivo, só que o Brasil não está nessa jogada, meu amigo. Pois é. Taurus reforçou seus estoques nos Estados Unidos, aumentou a produção de carregadores, além de promover reuniões com autoridades americanas e nacionais. Ou seja, o trabalho que era para a equipe econômica do governo brasileiro está fazendo nesse momento, que é justamente negociar, promover reuniões com autoridades americanas. Quem deveria estar ajudando nesse processo era justamente o governo, só que eles não têm a menor capacidade de negociar. E quem está tendo que fazer isso? Justamente as pessoas que estão de frente com as empresas privadas do nosso país. Parece que o governo quer que o circo pegue fogo mesmo. E para minimizar os impactos, segundo o CEO da empresa, eles foram negociar com a embaixada americana, com o governo do Rio Grande do Sul para diminuir a carga tributária, buscando benefícios fiscais também, com o vice-presidente da República, o ministro da Defesa, destacando a relevância da companhia para a economia local e a defesa nacional. Não é só uma empresa que fabrica arma. Tem gente que fala, fabrica arma, que vai embora do Brasil. Não, meu amigo. A faca que você utiliza aí para cortar um pãozinho pode também ser uma arma. Você está entendendo? Então, a grande questão aqui é econômica. Geração de emprego, geração de renda. E, infelizmente, as empresas estão saindo fora do Brasil, o que já está prejudicando e muito o mercado de trabalho brasileiro. E olha só a importância de ter uma empresa como a Taurus aqui em solo nacional. O CEO da empresa destacou que, apesar de a companhia possuir uma unidade fabril nos Estados Unidos, que eles têm lá, toda a estrutura de tecnologia, desenvolvimento de produtos e processos de materiais permanece sediado no Brasil, onde a empresa desempenha um papel estratégico para a defesa nacional. Você está entendendo a gravidade de perder uma empresa como essa? E o governo Lula está pouco se lixando para Taurus, para a indústria brasileira, para a economia brasileira, que vai embora. Parece que essa turma quer mesmo ver o circo pegando fogo. Parece que isso aqui virou realmente um palanque eleitoral. Bom, fazendo uma simples comparação aqui, durante o governo Bolsonaro, a empresa, a Taurus, viveu o seu auge. O faturamento disparou mais de 200% e o lucro cresceu mais de 1000%. E em 2021, a Taurus registrou um resultado histórico. 3 bilhões e 400 milhões de reais em receita e 635 milhões de reais de lucro líquido. Só para você ter uma ideia, as ações que valiam menos de R$2 chegaram a bater R$20 na B3, na Bolsa de Valores brasileira. Foi o período de maior valorização da história recente da companhia. Agora, olhando para o cenário atual, durante o governo Lula em 2024, a receita foi de 1 bilhão e 670 milhões de reais, uma queda de mais de 50% em relação ao pico do governo anterior. O lucro também despencou para 76 milhões de reais, quase 10 vezes menor do que em 2021. E depois do tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos, as ações da Taurus caíram cerca de 30%, passando de R$ 6,80 para pouco mais de R$ 4,00 nesse momento. Ou seja, se de um lado a gente tinha um período de expansão, de recordes de valorização, do outro lado, agora nesse momento, uma queda brusca no faturamento, uma queda também bizarra na lucratividade da empresa, as ações despencando e agora até parte da produção sendo levada para os Estados Unidos. E essa comparação, ela traz uma clareza para a gente. A Taurus deixou de ser um exemplo de crescimento para se tornar mais um retrato da desindustrialização brasileira, infelizmente. E não é só a Taurus que está levando a sua produção para os Estados Unidos, não. Várias outras empresas também estão fazendo a mesma coisa. Olha essa matéria que saiu aqui no jornal El País da Espanha, eu traduzi aqui a página, de Campari a Louis Vuitton, as empresas que estão brincando, com o Trump e ganhando força nos Estados Unidos. Empresas de diversos setores demonstraram interesse em aumentar a sua capacidade local nos Estados Unidos para apaziguar o presidente e, obviamente, lucrar com tudo isso. Quem é que quer perder o mercado americano? E o setor automotivo também está entrando de cabeça no mercado americano. No setor automotivo, além da Honda, outras empresas foram forçadas a repensar suas cadeias de suprimento e produção na região. O grupo Volkswagen pretende fabricar os seus carros mais vendidos nos Estados Unidos em uma fábrica local, cuja localização ainda será anunciada esse ano. A BMW é exatamente a mesma coisa. Ela acaba de anunciar que vai aumentar a sua produção na fábrica da Carolina do Sul. Diz que vai aumentar a produção
em 80 mil unidades por ano. Isso representa o quê? Mais emprego, mais renda. A Mercedes-Benz, a mesma coisa, outra grande montadora alemã que não produz carros nos Estados Unidos, mas admitiu nesse mês que a empresa está monitorando a situação, incluindo a possibilidade de fabricar carros nos Estados Unidos. Outra também no mercado automotivo, a Tecnia, fabricante espanhola de componentes automotivos, informou ao jornal O El País que busca oportunidades de crescimento nos Estados Unidos por meio da aquisição de outras empresas ou capacidade de produção. É por isso que logo nos primeiros meses do governo Donald Trump, a economia americana está aquecendo, meu amigo. Goste você ou não dessa estratégia, é horrível. Os americanos estão pagando mais caro pelos produtos nesse momento, mas é um processo. E olha o que acontece, o PIB dos Estados Unidos supera expectativas e avança 3% no segundo trimestre de 2025. Pois é, a estratégia do Donald Trump está funcionando e para nós aqui no Brasil só nos resta chorar, porque a gente não tem governo competente para resolver o nosso problema econômico. A gente vai ter que sentar e esperar e torcer para que no ano que vem essa turma incompetente e irresponsável que está no poder nesse momento saia para longe e tenhamos um novo governo que possa fortalecer a indústria, os empregos e a economia do Brasil. Deixa eu te falar, no fim das contas, meus amigos, a gente não está falando apenas de uma empresa de armas do Rio Grande do Sul que está saindo fora, que está tendo problema. Não é só isso, cara. A gente está falando de um sinal de alerta vermelho para toda a indústria brasileira. Quando uma gigante como a Taurus decide transferir sua produção para fora do nosso país, ela abre a porteira também para que outras empresas sigam pelo mesmo caminho. E qual é a consequência disso? O trabalhador aqui dentro perde o seu emprego, o comércio local perde o movimento, o Estado perde a arrecadação e o Brasil perde a sua capacidade de competir globalmente. É um verdadeiro efeito dominó que começa com a fabricazinha fechando a porta e depois termina com cidades inteiras condenadas ao abandono. O Brasil continua sem nenhum pingo de reação. Nenhum plano sério de reindustrialização, nenhuma política estratégica para proteger o que ainda nos resta de indústria. E a população brasileira assiste tudo isso, caladinha enquanto as oportunidades escorrem pelos nossos dedos. Pois é, meus amigos, essa é a nossa realidade. Ou o Brasil acorda e resolve esse problema, ou em poucos anos seremos apenas exportadores de matéria-prima bruta, sem tecnologia, sem indústria e sem futuro. Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. O que você faria se você fosse dono de uma fábrica no Brasil, hein? Você seguraria as pontas aqui, mesmo com um governo que não te dá a menor condições, ou você também levaria tudo para fora, hein? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, que é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, tudo que eu trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, você pode ter certeza disso. Então compartilha com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo que você participa no WhatsApp, assim você me ajuda a propagar essa mensagem para cada vez mais pessoas. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.